Olá, amigos, muito bem-vindo a mais um vídeo de fé para que Deus venha abençoar abundantemente a sua vida. Eu sou o pastor Borges Monteiro e nós vamos trazer aqui uma palavra de fé que vai fortalecer até seus ossos, vai deixar você muito bem, vai deixar você muito feliz, tá bom? E eu vou direto ao ponto, eu vou direto à palavra para que nós possamos, através da palavra, saber o que Deus pensa, saber o que Deus quer fazer nas nossas vidas. Muito bem, vamos lá. Diz assim: a intercessão do Espírito. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza. Olha que interessante, porque o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Então, aqui diz assim: o Espírito nos assiste. Esse assiste, ele se refere a ajudar. Esse assiste não é assistir de ficar vendo, é o assistir de dar assistência, de dar ajuda. Ele nos assiste na nossa fraqueza. Então, é maravilhoso quando você lê a Bíblia e entende. Quando você entende, algo extraordinário acontece. Porque o entendimento traz um milagre para dentro de você. Então, quando uma pessoa está em fraqueza, está enfrentando algum problema, está enfrentando alguma dificuldade, de repente você que me ouve enfrenta um problema, é um viciado. De repente você é um viciado na bebida alcoólica, ou nas drogas, ou no cigarro, ou na prostituição, ou em alguma outra área. Você de repente me assiste, é uma pessoa que tem problemas que revelam uma fraqueza. Você tem uma saúde debilitada, você tem um espírito abatido, é cansado, é desanimado. Então, o que você precisa fazer para mudar isso? Não é porque você tem isso, que isso é o que você é. Às vezes você não entende, você precisa separar essa coisa que você tem daquilo que você é. E aí a palavra de Deus vai te ajudando. A palavra de Deus vai fazendo você entender. Olha só que maravilha. O Espírito de Deus, ele nos ajuda, ele nos assiste na nossa fraqueza. E ele diz assim, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Então, às vezes nós temos um problema e nós não sabemos resolver o problema. E digo mais, a Bíblia diz, nós não sabemos orar para resolver o problema. Nós não sabemos orar para resolver o problema. Então, o Espírito de Deus, ele nos ajuda em oração. Ele coloca palavras na nossa boca. Ele coloca uma linguagem na nossa boca para que Deus entenda o que nós estamos passando, para que chegue até Deus a nossa dor, para que chegue até Deus aquilo que nós estamos enfrentando. Então, você que está enfrentando um problema, não deixa que esse problema persuada você e você passe a pensar que você é o problema. Você não é o problema. Você está enfrentando um problema, está tendo um problema, apareceu na sua vida um problema. Você não é o problema. E o Espírito de Deus, ele vai te ajudar a resolver esse problema. Ele vai interceder por você. Ele vai começar a te auxiliar, te socorrer. Pastor, como que isso acontece? Aí você precisa de acionar a sua fé. Você tem que usar a fé. Você tem que usar a fé prática. Não é a fé hipócrita da boca para fora,
que a pessoa fala que tem fé em Deus, mas só serve para agradar a si mesma, ou para agradar o mundo, ou para agradar o diabo. Não, essa fé aí não vale nada. Isso é fé mundana, terrena, isso não tem função. Isso é só para inglês ver, como diz. Você precisa colocar em prática a sua fé prática. Então, como que eu coloco a minha fé em prática, pastor? Você começa a obedecer. Quando uma pessoa obedece a palavra de Deus, quando uma pessoa obedece os conselhos, o ensinamento que Deus dá, essa atitude de obedecer está revelando a prática da fé. Então, quando você começa a obedecer os mandamentos, os ensinamentos, quando você começa a viver de acordo com aquilo que Deus te diz, isso é fé. Isso é fé. E essa fé vai trazer um resultado, essa fé vai trazer uma mudança. Essa fé, ela vai mudar a sua história. Então, você tem que aprender isso. Vamos continuar aqui, ó. Diz assim: e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Então, olha que interessante, você tem que alinhar, colocar na mesma direção a sua vontade com a vontade de Deus, porque segundo a vontade de Deus, o Espírito Santo intercede. Olha que interessante, por exemplo, você está assistindo esse vídeo, você começou a ouvir essa mensagem, e talvez num dado momento aí da sua vida, em alguma situação, alguma circunstância que você passou difícil, talvez você, do fundo da sua alma, do fundo do seu coração, você disse assim: me ajuda, meu Deus. Sabe? Talvez você disse isso do fundo do seu ser: me ajuda, Senhor. Você não teve palavras para dizer o quanto você, ou de que maneira você queria ser socorrido, mas o seu gemido, a sua dor, a sua lágrima naquele momento difícil, naquele momento de terror, naquele momento, sabe, tenebroso, o Espírito Santo levou até Deus. E hoje você está ouvindo essa mensagem. Hoje você está ouvindo essa mensagem. Você consegue entender? Será que você consegue pensar nisso? O fato de eu estar ouvindo essa mensagem hoje pode ser a ajuda que eu pedi a Deus no passado. Porque as coisas não acontecem religiosamente, porque você muda de religião, porque você é crente, porque você não é crente. Não, não é assim. Deus é grande, Deus é todo poderoso e Deus é inteligente. Ele vai te dar uma saída, Ele vai te mostrar como mudar a sua história. Então, de repente, você pediu e hoje esse vídeo é o início do agir de Deus na sua vida. Basta você abrir o seu coração e aí Ele vai entrar na sua vida. E se Ele entrar na sua vida, não tem como a sua vida ser um inferno. Se Deus entrar na sua vida, se Ele está na sua vida, não tem como você não ter paz, você não ter alegria. A presença de Deus é mais forte, é mais poderosa. Então abre o seu coração e pede para Ele entrar. E se você não tiver as palavras corretas, não tenha medo. O Espírito Santo traduz, Ele te auxilia, Ele te ajuda, Ele intercede por você, Ele te assiste, Ele converte as suas palavras para que fique bem claro para Deus o que você quer. Então, em pensamento mesmo, já durante o vídeo você já pode estar dizendo isso: meu Deus, eu quero te pertencer, eu quero fazer com o Senhor uma aliança. Ou você pode dizer: eu quero te conhecer. Eu não quero te conhecer na vida das outras pessoas, porque a vida é delas, mas eu quero te conhecer na minha vida. Então faz o que é preciso para que eu possa te conhecer. Eu não quero me enganar, eu não quero gastar os meus dias, os meus anos
e correndo atrás de coisas que na verdade são uma ilusão. Então você pode ser honesto, porque quando você é honesto, Deus, Ele escuta a sua oração. O próprio Espírito de Deus vem até você e traduz para Deus a sua dor, com gemidos inexprimíveis. Ele clama por você, meu amigo, minha amiga. Tá bom? Vamos continuar aqui para terminar. Olha só, olha isso aqui, ó. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você está vivo, se você ainda está vivo, se as circunstâncias da vida não te destruíram, você não cometeu o suicídio, você está vivo, você ainda não fez nenhuma coisa que tirasse a sua vida. Isso é um sinal. Isso é um sinal claro e evidente que Deus é contigo, que Ele está na sua vida. Isso é um sinal. Se você chegou no fundo do poço, isso é um sinal de que você pode olhar para cima. Por pior que seja, por mais orgulhoso que seja, por mais prepotente, arrogante, por pior que seja a pessoa, quando ela chega no fundo do poço, ela tem que olhar para cima. Ela é obrigada a olhar para cima, porque está lá em cima a saída. Então, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Se você está vivo, é porque Deus não desistiu de você. Deus não desistiu de você. E Ele está aqui falando com você através da minha voz, através desse vídeo, para que você abra o seu coração e deixe Ele entrar. E só você pode fazer isso. Se eu pudesse abrir o seu coração, eu abriria, mas como? Eu não posso fazer por você o que você tem que fazer. É a sua vida, é a sua história, é a sua vida que está em jogo. Então, abre o seu coração e creia que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Abre o coração, Ele vai entrar e a partir de hoje você vai ver como a coisa vai começar a mudar, tá bom? Diz assim, ó, olha só. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre os muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E os que justificou, a esses também glorificou. Então, diz assim, aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Olha que interessante. Deus nos conheceu antes de nós o conhecermos. O conhecê-lo. Quando Ele já nos conhecia, nós ainda não o conhecia. Mas uma coisa é fantástica, é fabulosa, é extraordinária. Ele diz aqui, ó: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Todas as pessoas do mundo foram feitas para serem segundo é a imagem do seu Filho. Todos nós fomos feitos para sermos filhos de Deus, para parecermos com Jesus, para termos as características de Jesus. E quando se fala em características, talvez você pense na pele, talvez você pense no cabelo, nos olhos, nas características físicas, e não é isso. As características de um filho de Deus são espirituais, são características do Espírito, é o caráter de Deus. Todos nós temos que ter a imagem de Deus, o caráter de Deus. Nós fomos predestinados.
Você nasceu para ser de Deus. Você não nasceu para ser um viciado, um drogado, um angustiado, um tribuloso. Você foi enviado a esse mundo para se parecer com Jesus. No que se refere ao caráter, no que se refere à forma de se comportar, no seu espírito, para você ser um vencedor. Você nasceu para ser um vencedor. E se você está perdendo, não importa, porque você pode virar esse jogo, você pode mudar essa história. Quando você começar a mostrar que a fé que você está usando não é uma fé religiosa, não é a fé hipócrita, é uma fé prática, de obediência, quando você começar a obedecer a palavra de Deus. E aí você vai começar a obedecer e as coisas vão começar a mudar. E a esses que ele fez para que sejam parecidos com Jesus, foram predestinados, ele também os chamou e também os justificou e os glorificou. Então você foi chamado para ser de Deus. E aqueles que ele chamou, ele também justificou. Deus já te justificou. Quando você cometeu os erros, as suas falhas, quando você cometeu o pecado, e aí você num dado momento, que talvez seja hoje, talvez foi num outro dia, você creu em Deus, você entregou sua vida para Deus, ou está entregando agora, ou vai entregar ainda hoje, quando acabar esse vídeo, você é justificado por Deus. Ele é quem justifica os seus erros. Aí quando o acusador vem tentar te acusar, você passa a ter a explicação. Deus justifica, ele te justifica. E depois que ele te justifica, ele te glorifica. O que é glorificar? É fazer você ter a imagem e semelhança dele. É fazer você ser ou ter o testemunho de um filho de Deus. Porque quando você tem o testemunho, quando você dá o testemunho, ali você está mostrando Deus, está mostrando que ele está na sua vida. Tá bom, minha amiga, meu amigo? Você pode ler essa passagem inteira, lá no livro de Romanos no capítulo 8 e no versículo 26 em diante. O capítulo 8 é muito rico, muito bom para você ler. Tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Ele dê ordem a seu respeito, para que as bênçãos te alcancem em todos os seus caminhos, em tudo que você fizer. Se você está doente, se você está com uma dor, se você está angustiado, triste, em nome de Jesus eu dou uma ordem para que todo o mal saia da sua vida. Qualquer mal que tiver na sua mente, no seu coração, na sua vida, ele se retire agora, saia da vida dela agora, e nesse momento, agora, ela receba paz, ela receba a presença de Deus dentro da vida dela, em nome de Jesus, tá bom? Eu vou ficando por aqui e eu quero te pedir duas gentilezas. Curte o vídeo e se inscreva no canal. Curte o vídeo e se inscreva no canal. Tem um sininho do lado, se você ativar ele, toda vez que vier um vídeo novo, você vai receber a notificação. E é importante você curtir, que quando você curte, o vídeo sobe. E quem sabe ele chega a alguém que está desesperado e por conta de ouvir uma palavra de fé, a pessoa dá uma chance para ela mesma e se volta para Deus. Tá bom? Um forte abraço, que Deus te abençoe. Fica aí atento, se preparando para quando passar essa crise que nós estamos passando, nós podemos congregar junto. Deus te abençoe. Até lá, até a próxima.